Pai, em nome de Jesus, eu quero te bendizer por esta manhã. Obrigado pela vida de cada irmão que está conosco. Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa, nesse curto tempo, nos direcionar. Amém. O Senhor possa, nesse curto tempo, nos dar uma graça. E que uma verdade, Pai, seja liberada ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, Amém. Eu quero te bendizer, quero te louvar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos Montes Belos. Amém. Pai, que em nome de Jesus o Senhor traga clareza, direção sobre toda a realidade que nós estamos vivendo. Amém. Em Montes Belos, no Brasil, que o Senhor nos traga no mundo, né? Que o Senhor nos traga clareza sobre tudo isso, Pai. Que nós, Amém. igreja, a gente não caminhe, Pai, em confusão, a gente não caminhe em dúvidas, que a gente não caminhe em incertezas, Pai. Quero te bendizer e te louvar. Cada um, o Senhor possa abençoar na sua casa, em nome de Jesus, cada familiar. Quero te bendizer e te louvar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito jóia. Tranquilo. Meus irmãos, prazer. É um prazer enorme poder compartilhar, né, esse tempo com vocês. Eu não sei se todos que estão aqui me conhecem. Meu nome é Fábio, eu sou missionário ali no Sertão Nordestino. Eu vim agora aqui para o encontro profético da MCM ali em Trindade e vim visitar alguns amigos, vim com o pastor José ontem eu vim com o pastor José, antes de ontem. E eu gosto muito aqui de Montes Belos, um lugar de pessoas maravilhosas, aconchegante. E aí fui desafiado para poder, nesta manhã, trocar algumas palavras com os irmãos. Eu quero deixar livre, se você tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, pode tirar o seu microfone aí, perguntar. Vamos tentar todos manter o microfone fechado, para que não haja interferência, mas caso você queira fazer alguma pergunta, pode abrir, pode perguntar. E se tiver ao alcance, eu irei responder. Eu louvo a Deus por esta igreja que tem sido participante do nosso ministério ali no Sertão. Hoje nós temos ali um grupo de missionários e os irmãos, a vida dos irmãos tem tocado o Sertão Nordestino através das nossas vidas ali, e Deus tem abençoado, né? Através de nós ali no Juazeiro, através do pastor Adelval, da pastora Miriam lá na Casa de Pão. Então essa é a nossa palavra de gratidão mesmo pela vida de vocês. Tem a nossa irmã que até está aqui na aula, que era para ter ido passar uns 40 dias lá no Sertão, mas infelizmente, né, nós estamos vivendo essa pandemia, ela não pôde pegar o voo. E que tempo desafiador, né, meus irmãos? Tempo em que nós precisamos de buscar muita clareza para tudo que nós temos que viver como igreja. Sempre lembrando que nós não somos deste mundo, sempre lembrando que nós não somos deste mundo, nós não somos do mundo, sempre lembrando que o mundo nos odeia, né, e que a palavra ela é verdadeira. Sempre a gente precisa colocar em pauta que existe uma realidade, um propósito para a igreja do nosso Senhor Jesus, e que nós não podemos tirar os olhos daquilo que o Senhor revelou e tem revelado na palavra. A palavra de Deus diz em Hebreus que, logo no capítulo 1 de Hebreus, a palavra diz que no tempo do Antigo Testamento, o Senhor ele se revelou por meio dos profetas, mas neste tempo, ele se revelou por meio do Filho. Então nós precisamos mais que nunca nos atentarmos às palavras de Jesus, nos atentarmos àquilo que a palavra de Deus tem dito, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e os tempos não irão melhorar. Eu não sou pessimista, não irão melhorar, mas para a igreja que é fiel, para a igreja que tem buscado, que tem se santificado, que tem buscado o Senhor, mesmo que os tempos sejam difíceis, esses estarão escondidos debaixo das asas. Eu gosto muito da mesa, né? Eu gosto muito de sentar à mesa. E é interessante que, se nós estamos sentados a uma mesa e há
e vamos ali tomar café da manhã. E às vezes o irmão que está sentado na ponta, ele está distante do pão de queijo, por exemplo, e ele diz assim: olha, eu preciso de um pão de queijo. Alguém logo na mesa estende a mão e me entrega o pão de queijo. Esse princípio de mesa, do partir do pão, do repartir, do dividir, só vai viver isso quem for fiel, e aqueles que estiverem junto com o Senhor estarão guardados, cuidados, e no partir do pão todos serão supridos. Mas nós temos que reconhecer que os tempos são difíceis. Eu creio muito naquilo que nós temos aprendido a respeito de que são os princípios das dores. Então, as contrações iniciaram e elas vão se prosseguir. E nós precisamos de firmeza para vários propósitos. Não para nos escondermos, mas para sermos quem a gente foi chamado para ser. Nós somos igreja. Então, por mais que nós possamos estar vivendo esse tempo de desafios, eu tenho parente, pessoas, né, também da minha família que foram recolhidas por conta do Covid, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, nos escondermos debaixo de um medo. Eu não digo que nós iremos sair por aí fazendo e sendo imprudentes, não é isso. Mas não é tempo de nós assim, nos escondermos. Então nós precisamos abrir o nosso coração. Eu me lembro que eu estava orando a Deus e perguntando para o Senhor, porque a gente ouve falar tanta coisa, e eu falando assim: Deus, essa pandemia é propósito, isso é por nós ou contra nós? Meu Deus, o que é isso, Senhor? E eu me lembrei de Josué, capítulo 5, quando ele vai invadir, quando ele vai chegar em Jericó, e ele vê no alto um homem com uma espada na mão, e ele ali estava diante de uma decisão difícil de batalha, de guerra, e ele pergunta para aquele homem, né? Creio que todos conhecem o texto. Ele pergunta para aquele homem no céu, ele pergunta: o Senhor é por nós ou contra nós? Aquele homem no céu diz: eu não sou nem por vocês, nem contra vocês. Eu sou o chefe do Senhor dos exércitos, o Deus Yahvé. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo. Então eu aprendo com isso que tudo está muito ligado ao lugar em que eu estou, em Deus. E esse lugar eu terei clareza para viver, esse lugar eu terei clareza para caminhar, porque, assim como os irmãos aqui, nós estamos enfrentando esse desafio lá em Juazeiro do Norte, e nós precisamos de clareza, porque Paulo diz aos Coríntios que se a trombeta não soar de forma clara, quem se preparará para a batalha? E nós estamos numa guerra, mais que nunca nós sabemos disso. E numa guerra, né, às vezes tem algumas baixas, mas nós precisamos prosseguir. Nós precisamos prosseguir. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça nesses dias, e que o Senhor, que a gente não se esconda, que nós possamos nos apresentar como um bom soldado, sabe, com constância. A constância é algo agora que nós precisamos viver mais que nunca. Então, em nome de Jesus, que Deus possa falar ao meu, ao seu coração, possa nos trazer muita clareza e muita direção nesses dias, que você se levante como um valente em nome de Jesus, e que nós possamos prosseguir em nome de Jesus. Quando eu fui convidado para dar esta aula, para compartilhar nesta manhã com os irmãos, eu acompanho muitos irmãos aqui, até porque eu tenho alguns amigos, eu acompanho a igreja nas suas redes sociais, eu acompanho alguns irmãos, e até mesmo por estar próximo do pastor José, eu sei que os irmãos estão vivendo assim, uma pegada de evangelização, de evangelismo, de anúncio, né? Eu sei que os irmãos têm visitado pessoas, têm pregado o evangelho, e é algo que todos nós, óbvio, fomos chamados para exercer, para executar. E eu queria falar um pouquinho nesta manhã, então, a respeito, não consigo dizer tudo, mas eu queria traçar um pensamento sobre evangelismo, né? sobre assim,
o que nós carregamos para liberar quando evangelizamos. Infelizmente, nós temos muitos lugares que ou entregaram isso só na mão do evangelista, apesar do ministério do evangelista ter essa vocação, ter este encargo, mas esse é um trabalho da igreja, e se nós não sabemos quem nós somos, nós às vezes enfrentamos dificuldades de entregar. Tem uma frase que sempre eu ouço ela no nosso meio, é que a pessoa não pode dar aquilo que ela não tem. No nosso caso, nós às vezes atribuímos este ter alguma coisa a bens materiais. Então, muitas vezes, e eu digo por liderar uma missão e por ver outras missões se movimentar. E aí as pessoas chamam de evangelismo, às vezes, ir entregar cestas básicas, apesar disso ser um ato de justiça, mas isso não é um evangelismo. As pessoas chamam de evangelismo, às vezes, lá no sertão tem uma missão que sempre vai fazer trabalho eles vão reformar a casa de algumas pessoas, assim, em povoados. O fato de você ir lá reformar a casa não é um evangelismo, né? Às vezes as pessoas vão a lugares fazer trabalhos com crianças, aluga um pula-pula, faz um monte, faz algodão doce, leva sorvete, leva cachorro-quente e tal, mas isso por si só não é evangelismo. Até mesmo as redes sociais, neste momento virtual em que nós vivemos, eu prego a palavra somente por meio das redes sociais. Olha, eu louvo a Deus pelas redes sociais, nós estamos aqui reunidos por elas, só que ela também é só um meio do qual eu posso chegar. Então, todos esses exemplos que eu citei, eu entendo que são um meio do qual faz com que a gente chegue nas pessoas, né? Agora, o que nós devemos, de fato, assim, carregar diante daquilo que nós... vou evangelizar uma família, vou evangelizar uma pessoa... o que eu tenho que ter, né? O que Jesus me entregou para que eu possa dividir, para que eu possa repartir. Porque se eu não tiver a revelação daquilo que Cristo me deu, eu não consigo entregar. Né? Se eu não tiver a revelação daquilo que Jesus, né, através da cruz, me entregou, o caminho que Ele me ensinou, eu não tenho muito o que transmitir. Eu vivo diversas experiências, por estar no campo, por ser a minha realidade, tudo que eu faço é estar no campo para pregar o Evangelho. Então, alguma coisa a gente vai aprendendo, outras nós vamos apanhando. Eu digo sempre que na vida ou a gente aprende ou a gente ganha. Então, quando a gente acerta, a gente ganha. Quando a gente erra, a gente aprende. Então, eu já errei de diversas formas. Principalmente quando nós encaramos um campo transcultural, quando nós encaramos um campo, uma outra cultura, um outro formato. E é interessante essa questão do transcultural, porque, veja bem, eu tenho 40 anos. Evangelizar hoje, Fábio, evangelizar hoje um jovem de 18 anos já é um transcultural, porque sai completamente da minha cultura, do meu formato, do que eu penso, do que eu acho, para acessar o lugar. Eu estava conversando com um amigo meu, pastor, outro dia, e o filho dele não está muito legal, sabe? O filho dele não está querendo ir para a igreja, tudo. E a gente conversando, e ele falando, pastor, ora por mim, puxa vida, quantos desafios eu tenho enfrentado com o meu filho. O menino tem 18 anos, acabou de entrar na faculdade, eu não tenho conseguido conversar com o meu filho e não tenho conseguido ministrar a palavra para ele, transferir vida. E a gente conversando, e eu falei assim, pastor, como que é seu filho? Aí ele falou assim, rapaz, meu filho agora é vegano. Eu falei, rapaz, é difícil, né, para um cara que... Né, vegano é o radical, né, do vegetariano. Eu falei assim, mas muito bem, seu filho é vegano e você não está conseguindo ter tempo com ele. Então eu falei para ele assim, aprende a fazer umas comidas veganas e entra no mundo dele. Né? Porque se nós precisamos ganhar uma pessoa para Jesus, nós precisamos acessar o universo dela.
Então, assim, o campo transcultural, ele está dentro da nossa nação, ele está dentro... Olha, eu já vi missionários voltarem embora do campo porque não conseguiram se adaptar à comida da outra nação. Então, são desafios que nós enfrentamos para poder acessar pessoas. Mas tudo isso é para poder acessar. E quando nós acessamos, o que nós de fato temos para entregar? Né? O que de fato, né? Nós sabemos que devemos estudar a palavra, devemos conhecer a palavra, né? Devemos nos envolver. Eu me lembrei de um outro exemplo. Eu tenho um amigo que mora em Florianópolis, o irmão é pastor, tudo, e o pai dele cresceu em uma igreja muito tradicional. E aí o Felipe, esse meu amigo, ele, na sua juventude, ele saiu da igreja. E a igreja que ele congregava era uma igreja muito tradicional, e jogar futebol levava para o inferno, né? Ainda tem alguns lugares que, se o menino jogar futebol, ele vai para o inferno, se o menino usar bermuda, vai para o inferno, enfim. A tradição, a religião, ela tem essas questões em alguns lugares. E o pai dele, então, chegou no pastor e falou para o pastor que queria a bênção, que ia sair da igreja. E o pastor, então, repreendeu o pai dele, né? Chegou a dizer que o pai dele estava perdendo a salvação junto. E aí ele disse assim para o pastor, ele falou assim: não, pastor, eu estou saindo da igreja, não é porque eu estou perdendo a minha salvação, é porque eu não quero perder o meu filho, e eu vou ir jogar futebol com o meu filho. Então, assim, coisas simples, né? Que nos ensinam a acessar o universo de pessoas. Agora, se não morrer para si mesmo, muitas vezes não consegue. Então, evangelismo e evangelização é a pregação do evangelho cristão. É a mensagem da salvação através de Jesus, segundo a fé cristã. Então, nós precisamos, assim, traçar alguns princípios, e eu quero compartilhar algumas coisas aqui com os irmãos, nesse sentido, de que nós possamos buscar aquilo que precisamos ter da parte de Cristo, para que a gente possa entregar. Eu particularmente, dentro da minha realidade, que é o sertão nordestino, eu tive que me tornar mais simples para poder pregar o evangelho. Não que eu era uma outra pessoa, mas eu precisei me tornar simples. Vocês terem noção, irmãos, tem lugares... a gente está desenvolvendo um trabalho agora, a gente tem uns radinhos menores, assim, esse aqui é uma bateria externa, né? Mas a gente tem uns radinhos menor que esse, um pouquinho mais fino, e nós fizemos uma parceria com uma missão americana, e essa missão distribui esses radinhos. Esse rádio tem o Novo Testamento, e a gente monta grupos de audição da Bíblia, porque eu, Fábio, lido com um povo que é analfabeto em sua maioria, não tem leitura, não sabem ler. E nós estamos prestes aí, Jesus de fato, né? Jesus está às portas. E nós temos assim, é claro que nós queremos ensinar as pessoas a ler, mas nós não temos, assim, naturalmente falando, nós não temos tempo de formar, nós não temos nem missionários suficiente para formarmos grupos para ensinar a ler e escrever, para poder dar uma Bíblia. Então, através das rádios, nós juntamos ali 5, 6, 10 pessoas, sentamos em uma roda, colocamos o radinho no meio da roda e ouvimos 20 minutos das escrituras. Depois de 20 minutos a gente desliga e a gente faz um comentário bem simples em cima daquilo que é a palavra dita e falada. E, meus irmãos, as pessoas estão se convertendo. As pessoas estão aceitando Jesus só ouvindo a palavra. Então, o quanto que nós estamos em um lugar que às vezes nós precisamos nos tornar mais simples. Porque nós estamos, assim, eu vejo que muitos estão querendo entregar uma grande revelação. Eu tive uma revelação extraordinária das Escrituras e ele fala 1 hora e ele não entrega as Escrituras, ele não entrega o pão, ele não entrega a água que mata a sede. Então, nós precisamos abrir o nosso coração, entender princípios, entender pontos-chave
né, para que a gente possa... Eu me lembro que eu fui pregar já em lugar e eu, puxa vida, preguei no culto lá no povoado uma palavra sobre a vida do rei Davi. Só que eu me esqueci de perguntar se alguém conhecia quem era Davi. E aí, meu irmão, ninguém sabia quem era Davi. Então, como que eu vou expor uma palavra em cima de uma história e de uma pessoa da qual... Então, o básico e o simples, e eu vou dizer, aqui em Montes Belos, eu tenho certeza que hoje, se nós nos dedicarmos à exposição das palavras de forma pura e simples, ao redor do mundo, nós teremos êxito em muitos lugares, porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra, né? E nós precisamos abrir o nosso coração para isso. Um princípio que eu quero traçar com os irmãos a respeito de nós evangelizarmos, falarmos do amor de Jesus. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta para você e que você guarde isso aí no seu coração. É uma resposta para você mesmo. Neste momento, você está evangelizando alguém? Porque eu tenho uma matemática na minha cabeça. Nós sempre podemos estar evangelizando alguém. Sempre. Sempre. Isso tem que ser muito latente em nossas vidas. Nós sempre temos que estar anunciando o evangelho para alguém. Por todos os lugares que nós vamos, nós temos essa oportunidade. Por todos os lugares que nós, né, pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio, o nosso vizinho, né? Às vezes é o que eu disse, né? Evangelizar não é levar um bolo para o seu vizinho, mas o bolo pode ser o meio. Se você levar o bolo e estiver carregado da palavra, meu Deus, né, nós podemos começar a ser muito eficientes em tudo. Então, eu procuro sempre estar falando de Jesus para alguma pessoa. Sabe aquela pessoa que você sempre está transferindo algo para ela? E aí esse recebe, ele vai para a minha igreja? Não sei, tudo bem, às vezes ele mora num bairro distante, né? Mas que ele vá para a igreja, que ele encontre um caminho, né? Que ele encontre, né, uma luz, né? Nós também entregamos, panfletamos, né? Estamos indo para a praça. E que coisa maravilhosa isso, né? É tempo mesmo de anunciarmos. Então, eu quero citar alguns textos e o princípio aqui que eu quero traçar com vocês, que nós precisamos carregar, né, a respeito de... Alguém quer falar alguma coisa? Não, só entrou, né? Todos estão ouvindo bem? Estão ouvindo legal? Bacana. Então, algo que nós precisamos entender e viver, e tem que entender e tem que viver, e Jesus nos deu o exemplo, é que Jesus, ele se entregou, ele deu a si mesmo. Se um princípio não estiver instalado no nosso coração de nos entregarmos, de nos darmos, nós às vezes seremos muito eficientes porque temos talentos, porque somos inteligentes e temos às vezes capacidades, mas de fato não iremos transferir, né? Existe uma carga espiritual que precisa ser vivida e vivenciada, né? Como quando, acredito que muitos já tiveram essa experiência, quando você chega em um lugar e às vezes você ouve de uma pessoa falando assim: meu Deus, você tem algo diferente. Sabe, quando você transfere algo para a vida da pessoa. Então, os discípulos de Jesus, eles haviam de descobrir a experiência mais profunda do seu espírito. E então, ao receberem o Espírito Santo, eles haviam de conhecer o amor de Deus pelo perdido. Eu vou te fazer outra pergunta. Você ama o perdido, meu querido? E se você ama o perdido, qual é o amor que você de fato tem pelo perdido? Quando você observa uma pessoa perdida, e quando eu digo perdido, meu querido, não é perdido usando drogas, não é perdido no adultério, não é perdido na prostituição, não é nesse sentido. Não é perdido em meio à cultura e à sociedade. Essas são experiências que nós podemos analisar.
Mas quando eu olho uma pessoa que não conhece Jesus, por mais que talvez seja a pessoa mais bem-sucedida que eu viva, a pessoa que tenha... a vida dela está tudo legal, tudo certinho, tudo funcionando, só que ele não conhece Jesus. O olhar pelo perdido, né? Observar, puxa, eu amo o perdido. Qual é o meu olhar para aquele que está numa situação? Porque nós olharmos uma pessoa que está passando por uma dificuldade, por exemplo, nesse momento lá no sertão, eu estou lidando, eu particularmente, outros irmãos também, estamos lidando com uma realidade onde acabou a comida. Eu conheço dezenas de famílias que acabou a comida e não tem onde buscar. Né? O lockdown instalado lá no nosso estado, o nosso povo já é um povo com uma dificuldade financeira, não saiu auxílio, o valor da comida está lá em cima e as pessoas estão com fome pedindo comida. Né? Pessoas que eu conheço que são trabalhadores, que perderam seus empregos, que não têm o que fazer. Quando a gente vê essa realidade, a gente se quebranta, com certeza. Quando a gente vê uma criança na rua, a gente se quebranta. Mas isso porque toca as nossas emoções. Eu estou falando de uma revelação do perdido, pelo Espírito. Onde nós olhamos o perdido e identificamos e amamos aquilo. Sabe, quando isso é revelado no nosso espírito, o que nós transferimos é diferente. Porque quando é só nas emoções, o que eu transfiro são coisas. Quando a revelação daquele que é perdido só está no campo das emoções, tudo que eu transfiro para a pessoa são coisas. Mas quando de fato, no meu e no seu espírito, nós temos uma revelação do perdido, aí o que nós passaremos a transmitir é a vida de Deus através de nós. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas é diferente. É diferente. Porque transferir coisas provoca desencargo de consciência. Mas transferir a vida de Deus é outra história. É outra história. E transferir a vida de Deus, pode ter certeza, só funciona se nós nos doarmos. E isso vai nos custar, irmãos. E não vai custar pouco, não. Isso vai nos custar. Então, dentro da caminhada, o que eu vejo Jesus ensinando os seus discípulos é esse dar-se, sabe, esse dar-se, né? Dar aquilo que o Pai lhe deu, dar aquilo que por meio de Cristo Jesus o Pai lhe deu, entregar aquilo que o Pai lhe deu. Se você quiser, vamos ler um primeiro versículo em João 15:15. João 15:15. A palavra diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Se eu não me engano, quando eu tive aqui da outra vez, eu falei bem pouquinho assim, sobre cosmovisão. Existem duas formas de nós olharmos tudo ao nosso redor. Nós podemos olhar pela nossa cosmovisão. A cosmovisão é a forma com que cada um de nós, olha, eu, Fábio, o pastor, cada um que está nesta reunião, cada um de nós enxergamos o mundo de uma forma, porque nós temos uma cosmovisão. A passagem bíblica, o irmão está perguntando, é João 15:15, tá? Cada um de nós enxergamos o mundo de uma forma, nós temos uma cosmovisão. Essa cosmovisão, ela é ditada pela nossa cultura, ela é ditada pela forma como nós fomos criados, pelas marcas que nós vivemos, pelas feridas em que nós carregamos, pelas dores que nós carregamos. É como a pessoa que tem uma rejeição instalada dentro dela. Por exemplo, eu, Fábio, se eu vejo duas pessoas conversando baixinho, cochichando, e olham para mim e dão risada, eu tranquilo.
Eu não acho que elas estão falando de mim, mas tem gente que se ouve duas pessoas, às vezes cochichando, falando baixinho, dando risada e olham para ela, essa pessoa já logo acha que as pessoas estão falando dela. Por quê? Porque na vida dela, muitas vezes ela carrega uma raiz de rejeição e tudo aquilo que de certa forma permeia ou toca ela toma para si, ela acha que é dela. Então ela pode pensar que as pessoas já estão falando dela. Então a forma com que um ou outro enxerga o mundo é diferente. A nossa cultura, estou falando a cultura natural mesmo, a nossa cultura enxerga que o homem, ele casa-se e ele tem só uma esposa. Você vai em outras culturas, você vai encontrar homens, por exemplo, você vai lá no Nordeste, você vai encontrar, principalmente no sertão, dentro da cultura, um homem podendo ter mais de uma mulher, mais de uma família, e as mulheres vivem naturalmente bem uma com a outra e não tem problema, né? Estou falando do mundo, mas eu estou dando esse exemplo porque nós temos que conseguir tirar essa ótica, essa cosmovisão que nós carregamos e ter uma cosmovisão bíblica. Então aqui as palavras são bem interessantes, diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu tenho chamado de amigos, pois tudo o que eu vi do meu pai eu compartilhei convosco. Ou seja, nós somos chamados a saber, a entender a visão de Deus sobre tudo e todos. Qual é a ótica que Deus tem a respeito do mundo perdido? Quais são os óculos de Deus, as lentes do Senhor que me fazem enxergar o mundo? Nós estamos trilhando um caminho que nós não somos, nós não devemos, nós não somos mais chamados de servos, mas amigos. Nós nos envolvemos com as coisas do Pai, nós nos envolvemos com as coisas que são de Deus. Então, dentro disso, eu olho perdido e em mim dói, porque eu amo a possibilidade daquele perdido encontrar salvação. Eu saio de um lugar onde eu condeno. Sabe quando algumas pessoas condenam? Eu não sei se aqui em Montes Belos tem, mas cidades maiores, lá na minha cidade tem pessoas pedindo coisas no farol. E às vezes no sinal, né, no sinaleiro, se eu falar alguma palavra que você talvez não entenda, por favor, me pergunte, porque mesmo dentro do Brasil, às vezes as palavras mudam, né? Então, eu já muitas vezes, com um amigo dentro do carro, paro lá no farol, no sinal, e vem um menino pedir dinheiro. Aí o camarada do lado olha e fala assim: não dá dinheiro para esse nóia, não, que esse menino vai usar drogas. Meu Deus do céu, nós não sabemos. E nós já condenamos as pessoas. Sabe, o nosso Deus, o olhar dele continua sendo um olhar de misericórdia. Eu não estou falando do homem iníquo, daquela pessoa em que as obras dela manifestam a iniquidade. Esse nós entregamos ao Senhor, e não estou dizendo isso, mas né, nós temos que ter, por favor, que a gente possa abrir os nossos olhos e colocar, sabe, aprender a amar de fato, a olhar o perdido e entender ele, ver ele como o perdido. Então, nós recebemos da parte de Deus o conhecimento daquilo que ele quer, o conhecimento do plano da salvação, o conhecimento de que o mundo está perdido, o conhecimento de que antes nós, eu e você, antes de conhecermos Jesus, nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência. Sabe o que eu vejo nesse tempo? Tem gente que olha, por exemplo, para a direita, que agora nós sabemos mais que nunca que existe direita e esquerda, né? Graças a Deus por isso, que houve, né, abriu. Mas eu vejo que tem gente que olha para a direita e acha que a direita é crente, acha que a direita é evangélica, acha que a direita conhece a Jesus. Não, mas tem muita gente lá. Pode ser que tenha um ou outro que conheça, que seja filho de Deus. Mas pelo amor de Deus, se ele não tem Jesus, se ele não confessou a Jesus, se ele não buscou o caminho do arrependimento, né? Aquele, né, que crer e for batizado será salvo. Se ele não trilhou este caminho,
ele é um perdido. Ele é um perdido. E nós precisamos entender. Então, para nós, foi revelado da parte de Deus a vontade dele por meio do Filho, por meio de Cristo Jesus, pela forma em que Jesus trilhou, pelo plano de salvação que a nós foi confiado, pelo plano de salvação que a nós foi revelado. E Jesus, ele deixa bem claro algumas coisas que ele entregou para nós, queridos. E isso que ele nos entregou é o que nós temos que partilhar, é o que nós temos que dividir. E aí, uma primeira coisa que eu quero citar, um primeiro ponto a respeito do que Jesus nos entregou. Jesus nos deu a sua paz. É muito bonito saber isso lendo. Mas quando nós buscamos assim ter uma revelação e fazer uma pergunta, eu tenho a paz de Cristo? Tem gente que precisa de fortes remédios para dormir. Tem gente que não lida com as suas emoções com clareza, que ao ter um problema já se desespera. Ao ter um problema já se altera. Ao ter um problema já perde a paz e rouba a paz de todo mundo. Tem gente que enfrenta um problema no trabalho, chega em casa e desconta nos filhos e na esposa, abandona, né? Ou a esposa enfrenta um problema, chega em casa e desconta nos filhos e no marido. A paz. Não a paz deste mundo, mas a paz dele. Eu penso que são pontos que nós precisamos, assim, orar, sabe, meus irmãos? Orar. Né? Então, ele lhes deu a sua paz, por meio da qual ele se mantinha em meio à tribulação. Vamos ler João 16:33. Só um pouquinho para frente aí. João 16:33. Olha só o que Jesus nos diz. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Eu me lembro que, em determinado momento, eu estava passando por algumas dificuldades no campo. Dificuldade de poder caminhar com algumas pessoas, de algumas situações que eu estava vivendo. E eu liguei para um dos meus líderes e compartilhei com ele a respeito de algumas coisas que eu estava vivendo. E ele me disse assim, falou assim, mas tudo isso você já foi prevenido de que iria viver? Aí eu falei assim para ele, não, vocês não me falaram que eu ia passar por isso. Ele disse assim, nós não te falamos, mas Jesus te falou. Então por que você está surpreso? Porque eu e você estamos surpresos em viver uma pandemia. Porque nós, como igreja, porque nós estamos assim surpresos por isso? Se existe uma surpresa, se existe um medo, se existe uma dificuldade em nosso coração em entendermos este tempo, é porque nós não tivemos revelação disso. Nós não tivemos revelação de que já foi nos avisado. Te prepara, sabe? E eu nem sei dizer, por mais dificuldades e situações e percas que nós temos, se de fato nós ainda estamos enfrentando uma tribulação. Sabe, meus irmãos? Porque algumas pessoas pensam, mas pastor, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu estou passando. Olha, eu entendo que o choro é necessário, as dores são necessárias, sabe? Nós temos que viver assim, os dias de tristeza são necessários, nós vivemos isso. Mas eu estou falando de uma constância, né? De uma constância. Então, se ele nos disse que ele nos deu a paz dele, se ele nos avisou que teríamos aflições, então que a gente não deve ser pego de surpresa. Eu estou lá no campo missionário, vamos dizer que acaba, sabe, que as pessoas que nos ajudam simplesmente somem, né? Simplesmente não estão mais no nosso meio, e aí eu fico sozinho lá, sem nada. Eu não tenho que pôr a culpa em ninguém, meus irmãos. Sabe, não tem culpados.
a gente tem uma dificuldade. Eu aprendi que existem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de crente. Tem os crentes que são como Adão, tem os crentes que são como Eva, e tem os crentes que são como Davi, diante das suas dificuldades, diante das suas lutas e até mesmo do seu pecado, né? Aqueles que são como Adão sempre colocam a culpa no outro. Tudo o que acontece tem que ter um culpado, tem que ter um terceiro. Tudo. Aí tem aqueles que são como Eva. Que o diabo ele tem culpa de tudo. Olha, tome cuidado em atribuir, sabe, culpas, até mesmo ao diabo. Tome cuidado. Mas tem aqueles que são como Davi, que olham para o Senhor e entendem que Ele continua sendo Deus. Que diante do meu pecado eu olho para o Senhor e digo assim: Senhor, eu pequei e pronto. Não foi culpa do diabo, não foi laço do diabo, sabe? Porque um homem e uma mulher que caminham em santidade e santificação, por mais que enfrente desafios e dores, ele não tropeça, ele não cai no laço. Se as brechas estão fechadas, se ele está em confissão, sabe, meus irmãos, o meu discipulado é um discipulado de transparência. Eu preciso estar em dia. Eu peco, mas eu conheço o caminho do conserto. Rápido. E a culpa, é minha. Eu entendo que a culpa não é dos outros. Então, como Davi, a gente olha e se conserta rápido, entende rápido, caminha sabe, a palavra é muito clara, nós estamos muito bem equipados e preparados. Então, eu tenho paz. Eu tenho paz, meus irmãos. Eu tenho paz. Eu tenho um comprimido que eu tomo à noite que se chama assim, em paz me deito e logo pego no sono. Olha, dificilmente, eu não digo para você que quando eu enfrento um forte estresse, às vezes eu perco o sono. Mas, pior que eu fui um rapaz, antes de conhecer Jesus, que precisei, às vezes, em determinada fase da vida, a me drogar com Rivotril para poder conseguir ter um tempo de descanso. Mas quando eu conheci o Senhor e comecei a observar algumas coisas, eu fui entendendo alguns caminhos. Eu também aqui não estou desmerecendo a medicina e a necessidade médica para algumas coisas, mas que a gente deve abrir os nossos olhos, nós devemos abrir. Então, nós fomos prevenidos, nós não fomos pegos de surpresa, nós não fomos injustiçados por nada, não tem culpa, assim, por mais que nós oramos pelos nossos governantes, abençoamos, entendemos o tempo da nossa nação, ministramos, mas se nós estamos buscando e o Senhor está permitindo, é porque tem propósito. Eu creio muito nisso. Isso não é alienação, não. Toda vez que o Senhor precisou tratar com o seu povo, Ele veio e às vezes o cajado Então, paz, para que eu possa, de fato, liberar a vida de Deus, eu preciso ter paz. Né? Segundo ponto, o Senhor deu a mim e a você a alegria dele. Às vezes eu encontro alguns irmãos que eu fico triste só de estar com eles. Meu Deus do céu, quanta tristeza. E aí eu pergunto assim, aonde está a alegria da salvação? Sabe, eu creio que nós precisamos receber um batismo de alegria, irmãos. Porque a alegria gera vida. Todos os momentos da nossa vida que são importantes, é a alegria que vem. Olha, dentro da minha casa, nós celebramos, eu tenho 3 filhos. Eu e minha esposa somos 5 pessoas, então são 5 aniversários por ano. A gente não deixa de celebrar um aniversário. E não precisa, celebrar um aniversário não precisa ter dinheiro. Sabe? Basta acordar disposto. Todos nós podemos confeitar, fazer um bolo em casa. O aniversário da minha filha foi mês passado e nós mesmos fizemos o bolo. Ela confeitou o bolo dela e nós nos alegramos pela dádiva, né? Por esse presente da vida, né? Pelo Senhor permitir ela estar conosco mais um ano.
Então há muitos motivos de alegria. E o Senhor, Ele nos deu a sua alegria. E nós precisamos orar, sabe? Senhor, batiza-me com alegria, derrama uma alegria sobre a minha vida. Sabe, alegria de viver, alegria de... Olha, até para viver as situações, né? Então, ele lhes deu a sua alegria, com a qual ele labutava em meio a sofrimentos e tristezas que o cercavam por todos os lados. Vamos ler aqui em João mesmo, e está tudo por aqui, ó. João 15:11. Ele, liberando as suas palavras, ele diz assim: tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Olha só, meus irmãos. Olha só. Nós vemos a cena onde 2 discípulos estão presos e ali eles louvam e eles cantam. Sabe, e as cadeias se abrem. Meus irmãos, se nós entendermos a violência que há em ter a alegria de Jesus, não a alegria deste mundo, mas a alegria de Jesus, a alegria da salvação, eu vejo que a igreja, principalmente a igreja em lugares muito urbanos, ela vive um capitalismo. Eu vou usar um termo aqui que eu nem sei. João 15, versículo 11, para quem perguntou, tá? A gente transferiu uma cultura capitalista para os altares. O que o capitalismo nos ensina? Que eu sempre preciso de mais. E eu sempre quero mais de Deus. Mas aí só pelo fato, meus irmãos, de nós congregarmos, podermos olhar um para o olho do outro, podermos assim, os tempos estão difíceis por conta da pandemia, mas só pelo fato de nós podermos darmos as mãos, orarmos um pelos outros, só pelo fato de nós termos a palavra de Deus, termos a salvação, nós já teríamos todos os motivos necessários para tocar toda a nossa vida. Nós já teríamos todos os motivos necessários para poder sermos simpáticos com as pessoas, e tratarmos bem as pessoas e orarmos pelas pessoas, sabe? E sermos motivados por essa alegria. Se nós amássemos mesmo e entendêssemos a salvação, nós teríamos todos os motivos para andarmos cantando pela rua, para olhar para este mundo que está perdido e sabermos que nós temos uma cidade celestial da qual está sendo preparada para nós. Sabe, nós temos todos os motivos, irmãos, já expressos diante de mim e de você para nos alegrarmos. Você já tem todos os motivos para abraçar os seus da sua casa e ser feliz com eles. Você já tem todos os motivos, você não precisa de mais nada. Nós somos salvos, irmãos. Nós temos a palavra, nós entendemos, nós já temos todos os motivos de alegria para pegarmos ou uma bicicleta ou um carro e irmos a alguém pregar o evangelho. Meus irmãos, nós temos um obreiro nativo lá no sertão, o nome dele é João Paulo. Sabe, há uma igreja plantada e ele está lá cuidando, ele é um nativo, um irmão lá não teve oportunidade de estudar, um irmão muito simples. E ele faz esses grupos de audição, ele é um dos que faz. Esse irmão, ele toda semana sai a pé no meio do mato para ir na casa de outras pessoas mais longe fazer o trabalho. Sabe qual que é a minha vontade? Fica sempre querendo dar coisas para ele, mas eu fico com medo de que ele perca a alegria que ele já tem de fazer, sabe? Né? Ele agora, em nome de Jesus, né? Nós compramos uma moto para que ele vá de moto, para que ele possa ir mais longe. A moto vai ser entregue para ele agora esses dias, uma motocicleta. Mas o que eu fico constrangido é de ver ele a pé, sabe? Sem nada, só com um radinho na mão, indo pregar o evangelho. E a única consciência que ele tem nele é que a palavra de Deus transformou a vida dele. E nós, muitas vezes, passamos a semana toda e não dá tempo. É tanta coisa que a gente precisa para poder ir ao nosso vizinho que não dá tempo. É tanta barreira dentro de nós mesmos, sabe? É tanta tristeza, às vezes, é muita coisa. Então, assim, o Senhor, Ele nos deu a paz e Ele nos deu a sua alegria. 2 pontos. Terceiro ponto daquilo que Ele nos entregou, sabe, meus irmãos?
nós temos tudo que nós precisamos, tudo. Ele nos deu a chave do seu reino. Ele lhes deu as chaves do seu reino. Que os poderes dos Hades, os poderes do inferno não poderiam jamais, abafar isso. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 19. Mateus 16, 19. Eu li uma frase, tem um livro de evangelismo, chama Evangelismo. Eu acho que é Evangelismo. O livro é de John MacArthur. Tem uma frase que ele fala lá nesse livro que eu achei bem interessante. Ele fala assim, o que é evangelizar? E aí ele diz assim, evangelizar é quando dois mendigos se encontram. Só que um deles sabe o caminho da casa que tem pão. Eu acho isso muito interessante, sabe? É quando dois mendigos se encontram, só que um sabe aonde está o caminho da casa que tem pão. Então, desconstrua muitas barreiras aí para poder ser mais simples, mais prático, pregar o evangelho e desconstrua vergonha, timidez, pregar. Leia o Novo Testamento, estude o Novo Testamento. Estude muito o Novo Testamento, porque é nele, sim, estude o Velho Testamento, estude toda a Bíblia, leia toda a Bíblia todo ano, mas estude o Novo Testamento, estude os Evangelhos. Há muita coisa preciosa da qual Deus vai usar a tua boca para liberar no momento em que para você entregar a paz, para você entregar a alegria, para você entregar discernimento do Rei. Então, Mateus capítulo 16, versículo 19, diz assim, eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que ninguém dissesse ele ser o Cristo. E o que Jesus nos diz aqui, em 16, 19, que há uma chave que... não vamos imaginar uma chave que abre portas. Vamos imaginar um disjuntor, que é uma chave. Vamos imaginar um disjuntor a qual está disponível para os discípulos, para mim, para você, ao qual, se nós tivermos esse dispositivo em nossas mãos, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Entende quão precioso é isso? O quão precioso? Nós estamos desenvolvendo um trabalho agora num dos lugares mais complexos lá da nossa cidade, que é no pé da imagem do Padre Cícero, é um bairro chamado Horto. Em toda a história de Juazeiro do Norte, nunca uma igreja avançou naquele lugar. Tem só uma igreja, muito tradicional, umas 5, 6 pessoas ali, que, é um bairro que eu calculo que tem talvez os seus 30 mil habitantes, sem igreja, um lugar, para quem conhece lá, sabe que é um lugar de opressão. E uma das nossas missionárias começou lá uma tenda de adoração. E nós ainda não tínhamos conseguido alugar uma casa ou achar um lugar que nós pudéssemos, assim, ter como base para ter uma água, tudo. Então nós estávamos indo orar lá na rua. E naquele momento orando, sempre pregando o evangelho, teve uns dias atrás aí que chegou um homem cego. E a missionária foi tomada no Espírito e começamos a orar. E então, em nome de Jesus Cristo, nós ligamos visão. E aquela pessoa foi curada e começou a enxergar, meu. Eu não sei de você, mas isso é extraordinário. Eu não consigo. É extraordinário. Sabe? A ela foi entregue algo que somente o reino de Deus poderia dar. Existe uma chave. As chaves do seu reino. E nós precisamos, em nome de Jesus, por uma revelação,
e por uma vida vivida do Evangelho, ter essa chave na mão. A igreja tem essa chave na mão. Sabe, meus irmãos, e nós precisamos tomar posse. Porque Deus vai te levar a lugares, a casa, a lares, do qual a tua palavra, no nome de Jesus, provocará transformações, provocará... Não tente. Olha, eu me lembro que uma das frases mais libertadoras que eu ouvi na minha vida, eu estava... A minha igreja faz encontro com Deus. Hoje chama Peniel, né? Um encontro Peniel. Aquele momento que a gente sai e passa 3 dias retirado. E eu me lembro que no começo da minha conversão, eu achava muito estranho a questão de oração em línguas e aquele povo falando aqueles negócios esquisitos. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar. E estava no momento ministrando ali um batismo no Espírito Santo, e eu estava de olho aberto, olhando aquela situação, e um pastor veio ao meu ouvido, o meu pastor veio ao meu ouvido e falou assim: não tente compreender aquilo que não é para ser compreendido. Existem coisas que nós tentamos, às vezes, compreender, que não são para ser compreendidas, assim, não é ignorância isso. Mas às vezes a gente vai evangelizar uma pessoa e a gente já acha que vai ser de um jeito, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós vamos lá. Meu irmão, você pode até fazer planos, isso é legal, mas vá livre. Vai livre. Carregue o evangelho, vai livre, vai evangelizar as pessoas livre. Sabe, eu sempre digo para os irmãos, a gente sai para evangelizar um povoado, eu digo o seguinte: se você entrar numa casa e uma pessoa chamar você para cear, ceia, chamar você para almoçar, almoço, chamar você para jantar, jante. Você não precisa visitar 10 casas, você precisa ser um filho de Deus a uma casa de fato. Agora, se te mandarem embora, como a Bíblia diz, né, vá, né, recolha a paz e vai para outra casa. Mas nós precisamos ser muito livres. A gente tem o hábito, olha, a gente tem o hábito muitas vezes de olhar para as pessoas, para algumas pessoas e dizer assim: essa não tem jeito. Misericórdia das nossas vidas. Misericórdia. Não tente colocar em uma caixinha aquilo que é eterno, meu irmão, aquilo que é soberano. Amém? Nossa, eu vou estourar o horário. Pastor Rafael, você permite eu estourar o horário 5 minutos? Então, ele nos deu as chaves do seu reino. E por último, ele nos deu, ele deu para nós a sua própria glória, que já lhe pertencia antes dos mundos terem sido criados, a fim de que todos pudessem ser um, tal como ele mesmo era um com o Pai. Vamos abrir lá João 17, 22. Eu queria dar uma tarefinha para vocês, assim, olha, estude muito os evangelhos. Estude muito os evangelhos. Saia um pouco do YouTube, saia um pouco dessas pregações milaborantes. É bênção, muita revelação. Eu sou pentecostal do fio de cabelo à planta do pé. Entendeu? Eu sou o primeiro a cair, eu amo, eu amo me envolver com o ambiente. Mas que é um momento de estudo, viaje um pouquinho na razão, dedique-se muito tempo ao Novo Testamento, faça o seu plano de leitura da Bíblia toda, né? Mas estude. Ó, as cartas finais do Novo Testamento, as cartas de Pedro, elas são fundamentais para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, estude o Novo Testamento, estude as cartas, estude 1 e 2 Pedro profundamente. São cartas pesadas, com muita coisa empenhada dentro delas, com muita revelação para nós. É um tempo assim, nós precisamos, porque tudo isso nos aponta muito destino, nos dá destino, né? Então, João 17, 22. João 17, 22. Jesus diz assim: eu
lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Então, ele nos transferiu a sua própria glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Há algo, e aqui o Evangelho, ele coloca, o Evangelho, ele inclui todos. O Evangelho, meus irmãos, por mais que nós tenhamos ministérios, funções, vocações, dentro do corpo de Cristo, para que haja movimento saudável, para que a gente possa andar, porque uns são perna, o outro são braço, nós sabemos que nós fazemos parte de um corpo, mas a verdade plena está para todos, sabe? A própria glória, sabe? Para que nós possamos ser um. Então, esses pontos em que nós lemos, esses pontos em que nós, sabe, que eu citei com os irmãos, de que Ele nos deu a sua paz, de que Ele nos deu a sua alegria, de que Ele nos deu as chaves do seu reino, e de que Ele nos deu a sua própria glória, é para que nós possamos entender quais são, se a gente pudesse assim ser mais mecânica, o que eu de fato tenho para entregar quando eu vou falar do amor de Deus para uma pessoa. Quais são os mistérios que de fato estão em mim? O que eu tenho para transferir? O que eu tenho? É como o discípulo diz, não tenho ouro nem prata, mas sabe, aquilo que eu tenho. Entendeu? Aquele abraço que você dá em uma pessoa aflita que não conhece Jesus e ora por ela. Sabe, aquele aperto de mão que você dá. Semana passada eu sentei com uma pessoa numa mesa e na hora o Espírito Santo falou no meu coração: você só vai ouvir. Você só vai ouvir. E eu sentei e ouvi, mas falou. Na hora que aquela pessoa terminou, ela olhou e falou assim: muito obrigado por ter me ouvido. Aí a pessoa disse assim: eu não tenho amigos. Longanimidade, sabe? O que nós temos para entregar? E aí, a partir do momento que aquela pessoa terminou de falar, ela estava completamente desarmada para ouvir uma frase única: o quanto Jesus amava ela. Sabe, a pessoa se desarmou. Aí, transmitir o Evangelho não ficou pesado. Pelo contrário, aí o Consolador cumpriu o seu papel. Consolou o aflito, né? Consolou aquele que estava desesperado. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, a quem eles irão? Eles vão a mim e você, meus irmãos. Porque é através de nós que Jesus opera. Agora, se nós não tivermos a paz dele, se nós não tivermos a alegria dele, se nós não tivermos as chaves do reino, para poder, de fato, ligar vida nas pessoas, para poder, de fato, expulsar demônios. Olha, tem pessoa que chega que ela não está gritando, não está estribuchando, não está nada, mas está possessa. Tem mulher que se aproxima de nós, homens, que elas estão normais, mas é a pomba gira que está operando. Se nós não tivermos discernimento, nós podemos cair aí em situação onde nós iremos pecar, e a culpa é nossa. A culpa é nossa. Sabe, mulheres, cuidado. Porque às vezes o camarada vem com uma palavra sua, cuidado. Nós precisamos aprender a expulsar, a repreender. Isso no mundo espiritual. Nós precisamos aprender a profetizar. Mas se nós não tivermos a revelação de que a chave foi nos entregue, Ele nos entregou as chaves do seu reino. Olha que responsabilidade. Vamos abrir a porta para que as pessoas possam entrar.
O nome, né? Jesus é a porta. Aleluia por isso. Nada da vida de Jesus nos foi negado. Então, dentro disso, meus irmãos, para também não estourar muito tempo, porque eu sei que os irmãos fazem compromisso. Pastor, né? Fábio, me perdoa te interromper só um minuto, mas pode usar, se o senhor precisar de mais um tempo, pode usar, fique à vontade, deixa o Espírito te usar. Os alunos estão acostumados, tá bom? Fique tranquilo, não se preocupa com o tempo, não. Amém, pastor, amém. Então, a obra do Espírito Santo é essa, né? É a obra que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. João 6, 63. Então, o que nós temos para transferir para as pessoas, eu volto lá no começo. Eu vou levar a cesta básica, mas se eu só entregar a cesta básica, eu fiz a mesma coisa que o maçom, que o macumbeiro, eu fiz a mesma coisa que o mundo faz. Se eu só, o ato de justiça que não revela a igreja, o ato de justiça que não caminha para a igreja, eu não entendo ele como proveitoso. Então, nós precisamos abrir assim e entender. Tudo que você precisa tem que estar, não vou dizer que está, para que gere uma fome em você, mas tudo que você precisa tem que estar em você. Tudo que eu preciso tem que estar em mim. Tem que estar. Então, dentro disso, são esses os pontos que eu queria passar para os irmãos, porque evangelismo, olha, é algo sério, muito sério. E dentro dessa realidade que os nossos irmãos como igreja aqui em Montes Belos, para todos os irmãos das escolas de remadores que estão se preparando talvez para ir para os povos, né? Talvez tem gente se preparando para ir para os ribeirinhos, para o sertão, para outras nações, ou para ser um pastor aqui na cidade, para ser um agente de transformação, sabe? Nós precisamos carregar aquilo que Jesus nos entregou. Então toma posse, meu irmão. Olha, eu creio que a tua vitória, né, se eu pudesse dizer assim, está em entender isso que foi te entregue. A igreja passou muito tempo tentando entregar coisas. Passou muito tempo entregando o carro. Eu não digo nós, meus irmãos, mas num contexto geral. Passou entregando carro, passou entregando casa, passou entregando coisas. Quando, na verdade, o que Jesus nos entregou foi a vida dele, e a vida dele foi revelada em alguns pontos. Então, que Deus possa levar você a estudar esses pontos, né? Eu montei esse material para trabalhar dentro desse horário bem simples aqui. Deve ter uma página, 2 páginas, se você quiser, se o pastor quiser, eu posso passar por WhatsApp, pode passar para os irmãos. Tem essas citações desses textos e tem esses pontos traçados. Foi bem simples, eu montei em cima de 1 hora. Amém? Amém. Estude o Novo Testamento, estude as cartas. Hoje nós temos meios de comunicação que tem muito a nos abençoar. Eu não estou falando de vídeos, mas de livros. Nós temos a facilidade hoje de termos uma Bíblia, um dicionário Strong da Bíblia no nosso celular. Nós temos condição de ter acesso a muito material valioso através dos nossos computadores, né? Tem uma Bíblia gratuita no computador que se chama The Word, em inglês, né? E ela tem vários complementos que você baixa, só que é só para computador. Que você baixa, que você tem acesso a conhecer a raiz da palavra, a alguns estudos, né? Eu não aconselho para todos, mas lá tem até os apócrifos, né? Às vezes a título histórico, de conhecimento, lá tem mapas históricos. Então hoje nós temos muito acesso. Às vezes alguns irmãos
para se montar uma biblioteca hoje, né, é muito recurso, né, mas existem meios que nós podemos buscar, comprar livros pontuais, né, então é dentro disso, meus irmãos. Então guarde isso no seu coração, tá bom? Guarde isso no seu coração. Foi liberado sobre a sua vida a paz, a alegria, as chaves, a glória. Amém? Pastor, eu vou encerrar por aqui. Pastor, Deus abençoe. Oi. Eu te queria pedir uma coisa, não saia antes de nós orarmos pelo Senhor. Vou sair não. Deixa a gente orar pelo Senhor. Eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pela prestatividade, né, de nos trazer esse bálsamo hoje, que foi essa palavra, para a honra e glória de Jesus. E amém. Eu tenho certeza que os alunos foram abençoados, assim como eu fui. E então eu gostaria de orar pelo Senhor, pelo seu ministério, né? E os alunos com certeza vão estar concordando conosco e esperamos que Deus possa continuar usando o seu ministério para glorificar o nome de Jesus. Isso é o que foi para isso que ele nos chamou, né? Amém. Então, que é para glorificarmos o nome dele. Então, os alunos estão pedindo, né, para o senhor enviar a palavra. Então, o senhor pode me enviar aqui, que eu vou disponibilizar para eles lá no grupo dos remadores. Quero orar pelo Senhor, pela sua família. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero me colocar agora como Igreja de Cristo para orar, Deus, pela vida do pastor Fábio. Amém, pela vida, Senhor, da sua esposa, dos seus filhos. Eu apresento o ministério dele, que tem sido, ó Deus, um instrumento nas mãos do Senhor, e que o Senhor possa continuar distribuindo, ó Deus, o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha através desse ministério. Que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir o pastor Fábio através desse ministério, toda a família dele, todos aqueles irmãos que estão ali, ó Deus, no auxílio dele, para que possam glorificar o nome do Senhor, que o Senhor possa levar eles, ó Deus, em lugares jamais alcançados antes, no sertão, ó Deus, da nossa nação. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar despertando as pessoas daquele local para ouvirem a palavra do Senhor, para se entregarem a Cristo. Como ele disse, que eles possam ter uma palavra simples, mas ao mesmo tempo carregada com o poder de Deus, com o óleo do Espírito. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor continue guardando eles, abençoando eles e suprindo eles em todos os aspectos, espiritual, financeira e fisicamente. Protege e guarda eles, Senhor, e usa eles conforme a vontade perfeita do Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento que o Senhor nos proporcionou nessa manhã, juntos para sermos edificados na palavra. Muito obrigado pela vida e o ministério do pastor Fábio, Senhor, o qual nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Amém. Muito obrigado. Eu louvo a Deus. Eu quero dizer para todos vocês que vocês têm uma casa lá no sertão. Quando quiserem ter uma experiência prática lá no campo, vocês têm uma casa. Os pastores, os irmãos estão convidados aí a poder, né, em tempo oportuno, estar lá conosco em nome de Jesus. Amém? Conosco, com o pastor Ariovaldo, com a pastora Meire Pão. Com certeza. Tem irmãos preciosos lá e nós amamos esta casa, né? Amamos a vida dos irmãos, temos orado, Amém. Pelos irmãos aqui, porque nós sabemos que os irmãos carregam uma responsabilidade. Nós somos, meus irmãos, quando eu digo nós, eu quero me incluir aqui com vocês nesta casa. Nós somos, nós fazemos parte das poucas vozes missionárias que ainda existem. E isso nos torna
preciosos, sabe? Então, porque tudo... receba isso no seu coração. Nós somos os poucos que sobram, né? Que ainda querem carregar a vida de Cristo para poder levar aos perdidos de fato, né? No Brasil e em outras nações. Então, que Deus te preencha de amor, de vida, que o Senhor te dê sabedoria nesses tempos, para que todas as suas coisas, bens e a sua vida sejam canalizados e direcionados com sabedoria, para gerar vida, né? Para abençoar a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Então, que Deus te use poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Glória gente, muito obrigado. Deus abençoe o pastor Fábio. Mais uma vez, muito obrigado. Deus possa abençoar o senhor, sua família. Obrigado também ao pastor Jefferson, né, que ajudou a tornar esse momento aí também possível, né? Que Deus possa abençoar o pastor Jefferson e a família dele também, todos os alunos. Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo abençoado e até a noite na ceia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Isso aqui vão no sertão, em nome de Jesus. Ó, se cuidem, estejam todos fortes, porque vem muito trabalho pela frente para nós, viu? Amém. Então se cuidem. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Tchau. Fiquem todos com Deus. Amém. Paz. Paz.